Eu plantei a humildade nos jardins do coração e colhi felicidade semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Muito bem, meus irmãos, boa noite. É com muita alegria, muita paz no coração que nós estamos reunidos hoje para mais uma tarefa, para mais uma reunião, para mais uma oportunidade de estudos. Não é isso? Hoje a palestra fica por conta da nossa irmã Cristina, que vai trazer para a gente o tema A Verdadeira Autoridade, que está em Mateus, nos capítulos 23 ao 27. Né? A gente gostaria já de início de desejar um ótimo ano de 2022 e a gente almeja que a gente encontre sempre bom ânimo durante essa nossa caminhada por mais uma renovação, né? O calendário nos traz a oportunidade de nos renovar, né, socialmente, e a doutrina também nos traz a oportunidade de iniciarmos mais uma jornada na nossa caminhada. Nesse instante, nós vamos unir nossos pensamentos até Deus, agradecendo pela bendita oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, ao Cristo Jesus, Irmã Maria, Mãe de Jesus, aos nossos mentores, aos mentores da casa, aos mentores de cada um que aqui representam suas famílias, e rogando ao Deus que encaminhe as nossas melhores intenções, um pouco daquilo que temos de melhor, a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, aos irmãos que estão em situação de rua, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que passam pela experiência do desencarne, e também aqueles que agora adentram a mais uma programação no plano físico, em especial aos nossos irmãos que passam por calamidades sociais, que encontrem, Jesus, a luz necessária ao entendimento para a vontade de Deus em cada um de nós. Que a paz, o amor e a luz do Cristo permaneçam conosco hoje e sempre, e que assim seja. Cristina, seja muito bem-vinda. Muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade. Eu que agradeço a acolhida. Boa noite, Sr. Mendes. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Vou me apresentar, né? Meu nome é Cristina. Eu sou uma mulher negra, de pele clara. Tenho cabelos cacheados, castanhos e uso óculos de grau. E converso com todos em uma sala de paredes brancas, né? Então, o nosso tema hoje se refere à passagem do Evangelho de Mateus, da tempestade acalmada, né? Então, nós vamos abrir a apresentação aqui para que juntos possamos estudar os ensinos de Jesus. Então, vamos lá. A tempestade acalmada. A nossa bibliografia foi feita através da Bíblia Sagrada e da sabedoria do Evangelho do Pastorino, ok? Nessa passagem do Evangelho de Mateus, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 8, versículos 23 e 27, Mateus nos relata o seguinte: E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram,
dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, meus irmãos, vamos passar à compreensão do ensino. Inicia-se esse ensino ao cair da tarde. No final do dia, depois que Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha dialogado, ensinando aquele homem que o procurou, que deve se deixar aos mortos o cuidar de enterrar os seus mortos, e já tinha feito muitas curas. Para nós termos uma ideia, vocês se lembram quando o Evangelho nos fala da multiplicação? Lá cita 5.000 homens, porque as mulheres e crianças não eram contadas, não eram consideradas importantes. Nós sabemos que o número de mulheres e crianças sempre é muito maior que o número de homens. Então, vocês imaginem que quando Jesus trabalhava essas curas, o tamanho da multidão a que Jesus atendia, uma multidão que nós não podemos, com os nossos olhos, mensurar. Então, foi no final dessa tarde, de uma tarde de trabalho assim, ou seja, tendo terminado o seu ensino, certo? Então, vamos lá. Jesus chama os discípulos para passar para o outro lado. Então, a gente colocou na tela um mapinha que vocês vão ver lá, A terra a região da Palestina, Libege, e o Rio Jordão com os lagos, O Mar Morto e o Lago de Genezaré, que mais tarde ficou sendo chamado Lago de Tiberíades. E era ali que Jesus mais ficava, que Jesus mais pregava, na região de Cafarnaum, aquela região ali. Então, Jesus já tinha feito tudo isso que a gente falou e tinha chamado os seus discípulos para passar para o outro lado. Marcos vai nos informar que Jesus foi assim como estava. O que quer dizer isso? Olha só, se no final de um dia, naquela região, pretende-se atravessar aquele lago, o Lago de Tiberíades, a pessoa tem que pegar um manto muito bom. Por quê? A virada da temperatura, a virada do tempo é muito intensa. E a travessia daquele mar ali durante a noite vai provocar um frio muito intenso. E Jesus não desceu do barco para pegar o seu manto, para se precaver, para fazer nenhum, vamos dizer assim, nenhum dos cuidados materiais que nós teríamos feito, que nós teríamos tomado, se fôssemos fazer a mesma travessia. Por isso, Marcos informa que ele foi assim como estava. Isso nos mostra também a confiança de Jesus no poder divino, no poder de Deus. Por isso que quando ele mandou os seus discípulos pregarem e ensinarem por todos os cantos, ele falou para não se preocuparem de levar 2 túnicas, nem 2 mantos, nem 2 sandálias, Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós não devemos ser previdentes? De forma alguma. Ele está dizendo que Deus sempre proverá a necessidade daquele que fez por merecer, daquele que é um trabalhador justo, Então, prosseguindo, Jesus, cansado, recostou-se. Gente, esse é o único momento no Evangelho de Jesus em que nós temos a informação de que Jesus dormiu, que Jesus estava cansado. Aí, muitas pessoas poderão imaginar, puxa, mas Jesus cansado, ele era Jesus, Sim, ele era Jesus, estava encarnado, ligado a um corpo físico, tinha curado a sogra de Pedro, tinha atendido uma multidão através dos seus ensinos e tinha curado milhares de pessoas com seu magnetismo curador. O Senhor estava precisando reequilibrar as suas energias magnéticas, Então, ele estava cansado, ele adormeceu, E aí veio a tempestade.
O mar de Tiberíades até hoje apresenta essa característica. Essas tempestades que dão no mar, que não é bem uma tempestade como nós a conhecemos, uma tempestade de chuva, ela é mais um vento forte, né? Então, as palavras que Marcos e Lucas usam dizem que é um vendaval, um turbilhão de vento. Então, é aquele vento muito forte que faz ondas levantarem-se no mar até 2 metros de altura. E essas ondas, tem hora que elas levam o barco lá na crista dela e arrebenta o barco nas pedras. Vejam só, eram pescadores que estavam ali com Jesus, os seus discípulos. Estavam acostumados com o mar, estavam acostumados com o vento, mas então tinha que ser uma tempestade muito grave para eles ficarem apavorados, a ponto de acordarem Jesus. E Jesus dormia. Lembram-se da informação de Marcos? Ele tinha ido para o barco assim como estava. Então, tamanha a confiança de Jesus em Deus. Ele dormia enquanto as ondas de 2 metros passavam por cima do barco, enquanto o barco estava pendurado na crista das ondas, enquanto o barco poderia ser arremessado nas pedras. Mas os seus discípulos apavorados chegam a Jesus. Não é assim que nós fazemos? Quando está tudo bem, a gente está tranquilo. A gente não lembra muito de procurar Jesus, não. Mas quando a dor vem, quando a dificuldade bate a nossa porta, quando o desespero nos visita, nós chegamos a Jesus. E nós despertamos Jesus, nós chamamos Jesus, né? Jesus, então, se levanta, repreende primeiro os seus discípulos pela falta de confiança deles em Deus. Nele fala, olha, homens de pouca fé. Então, ele primeiro vai repreender os ventos. Está claro no Evangelho. Por que ele repreendeu os ventos primeiro? Porque vocês se lembram que a gente explicou que aquela tempestade era um turbilhão de vento? Então, a causa daquela tempestade era o vento. Então, ele repreendeu o vento primeiro e depois o mar. Nós sabemos que os espíritos interferem nos fenômenos da natureza. Então, todos os fenômenos da natureza são comandados pelos espíritos. E por aqueles seres que ainda não alcançaram a faixa da humanidade e que estão sob o comando desses espíritos. Então, quando ali usa-se a palavra repreender, nós sabemos que as trevas tentaram o tempo todo atuar contra a vida de Jesus desde o seu nascimento, né? Nós sabemos que a infância de Jesus foi perseguida e nós sabemos também que ele foi perseguido o tempo todo para que a sua vida fosse tirada. Mas Jesus, governador do planeta, tendo sob o seu comando todas as leis físicas naturais do planeta, tendo autoridade suprema sobre tudo, não tinha nenhuma preocupação, estava dormindo. Então ele se levanta, comanda os ventos em primeiro lugar e depois o mar. E aí se faz uma calmaria. Né, gente? A nossa vida não é assim? Não é assim a nossa vida? Nós estamos ali no meio daquele turbilhão de vento, quando os problemas vêm de todos os lados, nós não sabemos o que a gente vai resolver primeiro, como que nós vamos sair daquela situação, o que a gente vai fazer para que as coisas possam melhorar. Não é assim que a gente fica? Nós ficamos perdidos, mas aí nós nos aproximamos de Jesus e acordamos Jesus. E ao nos aproximarmos dele e ao acordarmos o Senhor, se faz calmaria na nossa vida. Todas as vezes, por mais desesperadora que seja a situação, se buscarmos Jesus em oração, vai haver essa calmaria na nossa vida. Os discípulos ficam atarantados, espantados, e fazem a pergunta: quem é ele? Quem é ele, gente?
Quem é esse homem com o poder de comandar os ventos e os mares, com controle sobre toda a matéria, capaz de multiplicar pães e peixes para milhares de pessoas, capaz de fazer um paralítico andar, um cego enxergar, um leproso ficar curado, trazer pessoas que estavam à beira da morte à vida. Quem é esse homem? Essa é a pergunta que os seus discípulos fazem, porque eles já tinham visto Jesus fazer curas, Jesus fazer coisas fantásticas, né? E mesmo assim, naquela hora, ele estava comandando o mar, ele estava comandando o vento. Então, eles ficam perplexos e querem saber, dentro do coração deles, querem saber na inteligência deles, quem é aquele homem bom e compassivo, que dominava as enfermidades e os espíritos e que comandava a natureza. Quem é esse homem? Essa tempestade acalmada também pode representar o cristianismo e o espiritismo, que mesmo na tempestade tem Cristo ao leme. E embora pareça dormir, na hora oportuna despertará e nos salvará. Então, gente, nós colocamos essa imagem para a nossa meditação, do Pentateuco Espírita, né? Eu vi aqui que os títulos estão invertidos, mas nós sabemos que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno, né? São 5 livros que compõem toda a base dos ensinos dos Espíritos, ou seja, o Consolador prometido por Jesus. Então, essa tempestade representa também os ataques a essa doutrina. Então, representa aquelas pessoas com más intenções que tentam denegrir, né, o trabalho realizado pelo Espiritismo. Representa também aquelas pessoas que, dentro das fileiras do Espiritismo, sejam como tarefeiros da Casa Espírita, sejam como frequentadores, são uma pedra de tropeço no trabalho, são pessoas que desarmonizam, são pessoas que, às vezes, usam de maledicência, são pessoas que não perdoam, se preocupam mais com o trabalho do outro do que em dar o próprio exemplo. Nós temos isso sim, né? Porque o homem não é perfeito. Então, nós temos aquelas pessoas capazes de renúncias incríveis, que doam sua vida, o suor do seu rosto, o seu tempo de descanso para o trabalho de Jesus, para o trabalho na seara espírita. Mas nós temos também aqueles que trabalham por denegrir esse cristianismo e espiritismo representado pela doutrina espírita. Mas nada do que façam vai adiantar, porque parece que Jesus está dormindo, mas não está. Ele continua no leme, ele continua no barco, e na hora oportuna, Jesus agirá. Eu estava comentando ontem com uma colega de trabalho que eu estava observando os filmes que estão no cinema atualmente. Então, nós temos, por exemplo, o filme da Disney, né, o filme Desenho Encanto, que é uma mensagem maravilhosa à família, um desenho-filme que fala para todas as famílias da humanidade. Nós temos o filme da Viúva Negra, cujo foco é família. Nós temos o filme do 007, que fala de família. E nós temos o filme da Mulher Maravilha, 1984, que a mensagem também é para a família, para cada ser humano. Coincidência, gente? Neste momento que nós estamos vivendo, nessa transição planetária, tantos filmes que chegam ao cinema com a mesma mensagem, produzido por profissionais diferentes, empresas diferentes, não. É a ação de Jesus. É a ação daqueles que estão a serviço de Jesus, que trabalham em silêncio, para que nós possamos nos educar, para que nós possamos aprender, para que nós possamos progredir. E é interessante que eu recomendo a todos que assistam esse desenho Encanto,
Vocês vão falar, mas desenho é coisa de criança, não é? Não. Ensina a todos nós. E vocês vão ver se a família de vocês não está retratada nesse desenho. Vocês vão ver cada um dos membros da família retratados lá. Que bom que nós temos pessoas com um coração tão lindo, tão maravilhoso, para nos propiciar momentos como esse, de mensagens que nos emocionam, né? Ainda ontem também, no estudo com as evangelizadoras, nós estávamos conversando à noite, e aí uma das evangelizadoras nos contou sobre uma pessoa que ela ficou conhecendo, que perdeu um filho num acidente de carro, e usou o seguro, o prêmio do seguro, para realizar um trabalho em prol dos que passam fome no norte de Minas. Então, ela contou uma história assim, que nos emocionou a todos. Por quê? Ela contou como que esse senhor começou esse trabalho. Ele falou que ele passou pela porta da casa de uma senhora que tinha 3 cruzes na frente da porta da casa dela. E aí ele ficou muito curioso com aquilo e perguntou para aquela senhora que cruzes eram aquelas. E aí aquela senhora respondeu para ele que eram 5 filhos dela que tinham morrido de fome. E aí esse senhor, muito constrangido, falou com ela, nossa, mas essas cruzes não incomodam a senhora? E ela respondeu, não, o que me incomoda é eu ter que dar água de sal para os meus outros 5 filhos. Então, que a partir daí ele passou a trabalhar para alimentar aqueles que passavam fome. Então, se nós temos aqueles que trabalham, infelizmente ainda presos da ignorância, ainda a serviço daqueles que trabalham contra o Cristo, nós temos aqueles corações capazes de atos heróicos para minimizar a dor dos semelhantes, para ser uma palavra de consolo, para ser um momento de paz na vida dos seus, não é? Então, vamos lá. Essa tempestade também representa a alma, que mesmo agitada pelas provações, não sucumbirá se recorrer a Cristo, que nela se encontra, embora o silêncio do sono. Olha que maravilha, gente. Então, nós estamos em tempestade. A tempestade não é que está fora de nós, ela está dentro de nós. E nós não estamos dando conta desse turbilhão de vento interior que sacode a nossa cabeça, que tira o nosso sossego, que sacode os nossos sentimentos, a ponto da gente perder o equilíbrio, a ponto da gente achar que não dá conta, a ponto da gente querer muitas vezes desistir. Não podemos desistir. Mesmo no meio desse turbilhão de vento, dessa tempestade das provações, nós não vamos sucumbir se nos lembrarmos de Cristo e recorrermos a esse Cristo interno, que está em nós, dentro de nós, orarmos buscando Ele, que está dormindo no silêncio do sono. Está adormecido dentro de nós, porque nós esquecemos isso. E nós vamos buscar esse Cristo para que Ele desperte, para que Ele venha em nosso coração, para que Ele venha em nosso pensamento, em nossa mente, e para que Ele possa nos trazer o seu consolo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. O convite é de Jesus. Ele está nos convidando para ir a Ele. Parece que Ele dorme, mas Ele não dorme. Ele está no leme do nosso barco e não tem tempestade que vai afundar esse barco, porque quem conduz Ele é Jesus. Quem conduz a nave mãe chamada Terra é Jesus. Quem está no leme desse navio colossal chamado Terra é Jesus. Não tenhamos medo,
do mal aparente, das catástrofes, das pestes e das doenças. Tem tanta gente com medo do Covid, com medo das vacinas, com medo de morrer porque tomou essa ou aquela vacina. Como que nós vamos ter medo se o pastor que nos conduz diz que se uma ovelha se desviar do rebanho, ele vai até ela. Ele vai deixar todas as outras e vai buscar aquela. Como que nós podemos temer quando nós sabemos quem nos conduz? Então, nós colocamos aqui a imagem do Chico nas suas tarefas de caridade e amparo e da Madre Teresa de Calcutá, porque não existe oração maior do que um ato de amor, do que as mãos a serviço do bem. Deus em nós está atento às nossas necessidades, sabe melhor do que nós aquilo que necessitamos, socorre-nos sempre a tempo e nos pergunta por que temos medo, por que não temos confiança. Então eu trouxe essa imagem de um homem curvado ao peso da cruz, andando sozinho, se sentindo sozinho. Quantos de nós nos sentimos assim? No mundo com bilhões de pessoas, nos sentimos sós. Cercado de pessoas, sentimos que carregamos um peso do qual não estamos dando conta. E desejamos mais do que nunca afastar aquele peso. Não queremos aquela cruz. E nessa hora nós nos lembramos da história da cruz, né? Um homem que recebeu do Senhor a sua cruz e a recomendação de seguir-se em frente até o fim da estrada. E esse homem foi seguindo, mas ele notou que a cruz pesava demais. E ele decidiu cortar um pedaço dela para que ela pesasse menos. E assim ele fez. E na medida que ele foi caminhando e seguindo, ele continuou cortando pedaços da cruz, porque era mais fácil carregar a cruz quando tirávamos os pedaços dela. E quando ele chegou ao final, ele chegou com um pedaço tão leve que ele poderia carregar só com a mão. Mas ele encontrou um abismo. E o único modo dele atravessar para o outro lado seria colocando ali a cruz que ele havia recebido. Ele teve que voltar. Ele teve que refazer o seu caminho. Ele teve que colher cada um dos pedaços que ele deixou para trás e refazer a sua cruz e recomeçar a caminhada. É uma alegoria de nós quando fugimos das nossas obrigações, quando fugimos dos nossos deveres. É mais fácil afastar da pessoa problemática do que estar com ela. É mais fácil não escutar. É mais fácil não saber. É mais fácil não pensar. É mais fácil chutar o balde. É mais fácil largar tudo. É mais fácil pensar só em nós. É mais fácil pensar naquilo que é melhor só para nós. Mas o que Jesus ensina, que larga é a porta que leva ao caminho da perdição, e estreita aquela que conduz ao reino de Deus. As facilidades não nos trazem vitória sobre nós mesmos. As facilidades não nos auxiliam a quitar os débitos com a nossa própria consciência. As facilidades não vão abrir para a gente o reino de paz que nós precisamos alcançar. O Emmanuel diz que não existe segurança íntima fora do dever corretamente cumprido. Nós vamos repetir essa frase daqui a pouquinho, para a gente entender bem, entender melhor o que Emmanuel quis dizer com isso. Então, nós estamos sempre buscando facilidades,
Às vezes, essa facilidade vai vir para nós através de uma religião que não exige que nós pensemos. Às vezes, essa facilidade vai vir para nós através de uma religião que vai nos ensinar que Jesus nos salvou e todos os nossos problemas estão resolvidos. Ou que basta que façamos uma penitência para que tudo esteja resolvido. Mas a doutrina espírita vai nos dizer que nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Somos livres para semear, mas que a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Vamos sempre encontrar no nosso caminho o que semeamos, o que plantamos. Ninguém vai colher no nosso lugar. Quando nós vimos uma situação, por pior que ela seja, não há injustiça debaixo do teto de Deus. Aquelas pessoas inocentes, aparentemente que não mereciam o que enfrentaram, sejam idosos, crianças, ou seja, quem for, tinham um compromisso marcado com a lei de Deus na própria consciência. Deus não manda ninguém fazer o mal. Deus não faz com que ninguém nasça para fazer o mal. Mas nós atraímos para o nosso caminho os compromissos que são nossos, para resgate com a nossa própria consciência. Então não adianta fugir da luta. Não adianta deixar a cruz para trás. Não adianta cortar um pedaço da cruz para que ela fique mais leve. É necessário coragem, confiança, para que nós carreguemos aquela cruz até o fim. Para que nós caminhemos com aquela cruz, porque vamos cumprir aquele projeto que viemos aqui para realizar. Vamos cumprir a missão confiada a nós pela nossa reencarnação. E aí Jesus, no meio de tudo isso, nos pergunta, por que vocês têm medo? Por que você está com medo do Covid? Por que você está com medo da vacina? Por que você está com medo do desemprego? Por que você está com medo de não conseguir pagar as contas? Por que você está com medo de ficar sozinho? Por que você está com medo de não conseguir realizar os seus sonhos? Porque você não confia em Deus. Jesus ensinou qual é o filho, que se o pai pede um pão, vai lhe dar uma pedra. É Jesus que está te dizendo isso. Deus não vai te dar uma pedra se você está pedindo pão. Conversa com Ele. Confie-se sua dificuldade nas mãos dele. Faça sua parte, espere nele que ele vai fazer o resto. Ele vai dar para você as forças que estão te faltando. Ele vai abrir a porta que está fechada. Ele vai mostrar o caminho que você não vê. E ele age de uma forma tão natural na nossa vida que nós achamos que é obra do acaso. Pensem na Palestina na época de Jesus. Aquele casalzinho pobre, José e Maria, recebendo uma filha naquele lar inexpressivo, que ninguém conhecia, que ninguém sabia quem era. E ali havia um projeto de Deus para toda a humanidade. Naquela menina desconhecida, estava ali o futuro da humanidade. Estava aquela sementinha que ia crescer para receber aquele que viria nos ensinar a amar uns aos outros. Aquele que viria renunciar, aquele que viria nos ensinar o que é ser um filho de Deus. Deus trabalha em silêncio. Deus age onde nós não estamos vendo. Não tenhamos medo. Essa tempestade também representa o vendaval das paixões. Muitas vezes na nossa vida, as paixões nos arrastam, né? Lá no Livro dos Espíritos,
o Kardec vai perguntar sobre as paixões. E os espíritos vão responder que elas são como um corcel. Corcel aqui, eles se referem ao cavalo selvagem, né? Aquele cavalo muito forte, né? Então, aquele corcel, se ele não está governado, ele vai sair numa correria, passando por cima de tudo que está pela frente. As nossas paixões precisam ser domadas, para que elas não representem em nossa vida ações de orgulho e egoísmo, que vão nos prender a um karma negativo, que vão nos ligar às provas e às expiações, que vão nos impedir de seguir adiante no nosso progresso espiritual. Muitas vezes, essa paixão se chama ambição. E por causa dela, nós estamos passando em cima de pessoas, estamos cometendo atos que não ousaríamos confessar, como se Deus não os conhecesse. Muitas vezes, essa paixão é chamada orgulho, e por causa dela, nós estamos deixando de perdoar. Estamos deixando de pedir perdão. Estamos levantando uma barreira entre nós e o outro, que sabe-se lá Deus quando teremos oportunidade para desmanchar essa barreira. Em que dobra do tempo, em que esquina do futuro, se reencontraremos aquela pessoa ou quando reencontraremos. Estamos aqui hoje, agora, será que estaremos amanhã? Então, por que deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje? Essa paixão também representa o egoísmo, quando nos nossos relacionamentos íntimos, quando nos compromissos que nós assumimos junto ao outro, de amá-lo, de respeitá-lo, de dedicar a ele o nosso afeto, nós traímos essa confiança, porque alguém surge no nosso caminho, nos acenando com ilusões. Sim, ilusões. Sabe por quê, gente? Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Não existe cônjuge perfeito. Não existe companheiro perfeito, porque nós também não somos o cônjuge, não somos o companheiro perfeito para ninguém. Não somos o irmão perfeito, não somos o filho ou a filha perfeito, nem o pai ou a mãe perfeito. Então, assim como os outros estão nos suportando, estão compreendendo os momentos em que nós faltamos com a caridade para com eles, estão nos perdoando as ofensas, também precisamos perdoá-los, compreendê-los e aceitá-los como são, como quer o Senhor, como quer Jesus. Então, se nós estivermos nesse turbilhão de vento, governado por essas paixões que nos sacodem, saibamos então, meus irmãos, recorrer a Deus, para que nós não fiquemos perdidos e, às vezes, muitas vezes, entregues, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa luta expiatória que vai nos prender ao que o André Luiz chama de semente de destino. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais delas. Recorramos ao Pai, que habita em nós, que consegue acalmar as ondas do desejo desenfreado. Então você está diante de uma tentação, você quer parar de beber, mas aqueles que te usam como copo provocam na sua boca o gosto da bebida para que você não resista. Você quer não trair o seu companheiro, seu cônjuge, mas aquela pessoa representa uma tentação da qual você não está dando conta de resistir. Você quer parar de fumar, mas o cigarro como que te escraviza. Você quer sair do uso das drogas, mas você não está encontrando forças para isso.
Você quer continuar estudando? Você quer batalhar, lutar para conseguir alcançar os seus objetivos e não está encontrando forças? Ore, recorra ao Pai, chame por Deus, converse com Ele. Ele é o seu Criador, Ele criou o universo inteiro. Ele tem poder para tudo. E Ele tem poder para te ajudar, seja o que quer que for que você estiver enfrentando. Jamais alimente o pensamento de desistir da vida, de querer sair dessa vida pelas portas do suicídio. Isso é uma ilusão, a morte não existe. E quem dá esse passo fica preso a sofrimentos terríveis. Não é assim que você vai resolver os seus problemas. Recorra ao Pai, porque Ele habita em você. E Ele consegue acalmar essa onda de desejo desenfreado que vem tomando conta de você, querendo fazer com que você caia mais uma vez. Não aceite isso. Você é filho de Deus, Ele está com você e Ele vai te suprir da força que você não tem. Jesus nos ensina no seu Evangelho: olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Quando Ele fala dos pássaros do céu, Ele fala: não semeiam, não guardam em celeiros, e o Pai os alimenta. Pensem nisso, gente. Um passarinho não pegou um trator, um arado e saiu falando: eu vou plantar esse metro quadrado aqui de terra, que ele é meu e aqui vai produzir para que eu possa comer. O passarinho não pegou aquela comida que ele plantou e guardou dentro de uma despensa, dentro de um celeiro. Não, eu vou guardar isso aqui porque pode me faltar amanhã. O que nós vimos quando a pandemia se apresentou? Pessoas entrando nos supermercados e comprando tudo que tinha, a ponto de faltar o necessário para alguém que precisava comprar e não encontrava. Álcool em gel subiu. Quem precisava encontrar não conseguia por causa daqueles que estocaram. E nessa hora a gente lembra do ensinamento do Cristo ao rico e insensato, né? Que achou que era muito rico e muito poderoso e que tinha produzido tanto que não cabia mais nos celeiros que ele tinha. Em vez de distribuir a abundância que ele tinha em favor dos que não tinham e precisavam, ele mandou destruir os celeiros velhos e construir novos, maiores, para ele acumular e guardar mais ainda. Mas naquela noite o Senhor o chamou. E ficou a pergunta que Jesus fez: e o que ele tinha preparado? Para quem será? Nós não sabemos a hora em que Deus vai nos chamar. Que possamos nos apresentar a Deus como aquele que não tem do que se envergonhar. Olhem os pássaros do céu. Olhem essa imagem. A mãe trazendo ali o alimento para os filhotes. Em cima deles tem um cacho de frutinhas. Se Deus está cuidando desse bichinho, se Deus está pelas suas leis, pelos espíritos que governam a vida nesse planeta, protegendo a natureza e dando a cada criatura sua aquilo de que ela necessita, o que Ele não vai fazer por nós? E Jesus prossegue: olhai os lírios do campo. Olhem para esse lírio. Jesus disse que eles não tecem, não fiam, e que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. O rei Salomão foi o rei mais rico que essa terra já teve. E nem no auge da glória de Salomão ele conseguiu se vestir com a beleza de um lírio. É o Senhor que nos ensina. E Deus cuida assim de uma erva que existe hoje. E quem tem lírio, quem cria lírio, sabe, a vida dele é efêmera. Ele morre rápido.
É uma flor maravilhosa, mas ela nasce, abre, perfuma e vai embora muito rápido. E é este o ensino de Jesus. Ela está aqui hoje, amanhã ela vai ser queimada como palha. E Deus está cuidando dela. Ele não vai cuidar de você. Ele não vai olhar para a sua dor, ele não vai estender a mão para você no momento da sua necessidade. Pensem nisso. Existe uma história que eu nunca canso de contar, porque eu acho que ela serve de referência para os nossos momentos de luta. É uma história verdadeira, relatada nos anais do Espiritismo, né? De um senhor espírita, na época lá dos contos de réis, e numa época em que a honra da família era uma coisa assim, levada ao extremo, né? Então esse senhor era muito rico e entrou em dificuldades tão grandes que chegou a ponto de não conseguir saldar os compromissos que ele tinha. E não suportando a vergonha e o vexame que a família ia passar, mesmo sendo espírito, depois de tentar tudo o que ele podia, fez uma oração e falou com Deus: olha, eu tentei tudo que eu podia, eu sou espírita, eu sei que eu não devia fazer isso, mas eu não aguento mais. O Senhor não pôde me ajudar, então eu decidi me matar, eu não vou viver mais. E aí, esse senhor, né, falou isso com Deus e falou com ele: eu decidi, o Senhor não tem dinheiro para me emprestar, o Senhor não tem dinheiro para me dar, e eu não aguento mais isso, eu vou embora. E ele decidiu, com o último trocadinho que ele tinha, alugar um lugar bem longe, onde ninguém pudesse aparecer para impedi-lo de consumar o ato que ele estava tentando. E assim ele fez, pegou o bonde, se dirigiu a esse local muito distante, e ali morava uma senhora que alugava os quartos e que saía todos os dias, e por isso ele alugou aquele quarto, porque ele falou: ela não vai estar aqui e eu vou poder fazer o que eu intento. Assim ele fez. Só que naquele dia aquela senhora não saiu. Nós esquecemos dos milagres de Deus. Às vezes ele age de uma forma tão natural que nós achamos que é a obra do acaso. Naquele dia, aquela senhora não saiu. E ele teve que voltar para casa sem ter consumado o seu intento. Pegou o bonde. Dentro do bonde ele encontrou um rapaz muito jovem, que ele não reconhecia, que o cumprimentou com muita alegria e que falou da alegria de estar revendo ele. Falou com ele: olha, nós estamos muito bem, vou deixar com o senhor o meu cartão. Se o senhor precisar de alguma coisa, não se acanhe de nos procurar. O senhor nos ajudou no pior momento da nossa vida e nós estaremos sempre gratos ao senhor. Ele ficou pasmo, ele não acreditou naquilo. Ele olhava para aquele cartão e falou: mas não é possível. E ele foi para casa com aquele cartão, mas não tinha tirado a ideia da cabeça. Mas no dia seguinte ele pensou: eu não tenho nada a perder mesmo, vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou voltar lá para o cômodo que eu aluguei. E aí ele mandou um bilhete para aquele rapaz, no endereço que o rapaz tinha dado no cartão, que ele precisava de uma certa quantia, e que se ele pudesse emprestar, que era para ele encontrar com ele, num tal local lá da praça, na hora que ele determinou. E aí, naquela hora ele foi para lá, e estava esperando, e o rapaz não chegava. E ele já estava desistindo. E aí, de repente, chega um emissário e entrega para ele um envelope e fala: fulano de tal mandou te entregar. Dentro do envelope tinha um bilhete: mandei o dinheiro que você solicitou e um pouco mais, caso seja necessário, e continuamos à sua disposição. Ele ficou pasmo, voltou para casa, resolveu todos os compromissos financeiros e à noite decidiu ir no centro espírita assistir uma reunião. Estava lá sentado e de repente recebeu uma psicografia e o espírito escreveu: Deus mandou te dizer que não tinha dinheiro para te emprestar, mas mandou quem tinha. E é assim.
assim é o nosso Pai, assim é o nosso Criador. Não nos desampara jamais. Age de uma forma tão natural na nossa vida que nós não percebemos a presença dele. Não enxergamos o amor dele atuando por nós. Não enxergamos a mão dele nos conduzindo, consertando com amor os estragos que nós fizemos com ódio, aproximando os afastamentos que criamos, colocando no nosso olhar uma visão corrigida, nos auxiliando a perceber, como naquela história dos discípulos com Jesus, que a caminho de um determinado local, passaram por uma carniça, um cachorro muito grande que tinha morrido, e a carcaça estava numa decomposição tão grande que o cheiro era insuportável. E os discípulos iam passando e reclamando aquele cheiro que não suportava. Todos eles fazendo comentários negativos. E tentaram afastar o Senhor dali para que o Senhor não sentisse aquilo. E Jesus não se afastou. E Jesus passou calmamente ao lado da carcaça, olhou para ela e disse: que belos dentes esse cão tinha. É assim Deus para nós. Ele não vai olhar a carcaça que nós estamos trazendo. Ele vai olhar aquilo de belo que nós ainda possuímos. Ele vai olhar o filete de boa vontade, o pequeno gesto de caridade, o pequeno gesto de amor, o instante de paz que nós propiciamos para alguém. E isso, para o nosso Pai, para o nosso Criador, é a semente que Ele vai multiplicar, os talentos que Ele vai multiplicar ao infinito, nos concedendo cada vez mais. Porque Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor. Ele não é vingativo, Ele não nos castiga, Ele nos educa. E as lições dele, quando são muito duras, é porque eram necessárias. É porque nós não ouvimos o chamado do amor. Esse é o nosso Pai. Bom, nós chegamos agora no instante, né? Em que precisamos verificar com o Leandro se alguém fez alguma pergunta. Cristina, a princípio não, teve uma pessoa que levantou a mão, eu não sei se ainda está com a gente aí, se tiver oportunidade para fazer a pergunta é agora. Aos demais também, se quiser algum esclarecimento a mais, é o momento que a gente disponibiliza para fazer, aproveitando aqui a Cristina, tá bom? Gente, fiquem à vontade, vamos conversar, isso é muito bom, tá? Quem levantou a mão? É porque quando eu estou apresentando na tela do computador aqui, eu não consigo ver vocês, tá? Então, se vocês quiserem manifestar aí, seja pergunta ou seja colaboração, estou todo ouvidos aí. Quem gostaria de cooperar? Ninguém não? Então é para prosseguir, né, Leandro? Sim, sim. O sinal está muito bom, né, Cristina? Pode prosseguir, por gentileza. Vamos lá, né? A caridade com que nos suportam. Então, gente, a pergunta que nós fazemos é: quem é ele? Quem é esse que tem poder de acalmar a tempestade da nossa vida? Quem é esse que repreende o turbilhão de vento que está querendo nos arremessar contra as pedras? Quem é esse que transforma a nossa vida numa calmaria? Quem é esse que está batendo na nossa porta pedindo para entrar? Quem é Jesus para você? Qual o papel que ele tem desempenhado na sua vida? Reflita nisso. Feche os seus olhos por um instante e imagina que nessa hora Jesus está do lado de fora da sua porta, batendo, pedindo para entrar. Você vai receber Jesus? Muitas vezes ele vai chegar para você com a aparência de um mendigo abandonado na rua, com a aparência daquela mãe que não tem a comida para fazer para os filhos naquele dia, com a aparência daquele pai trabalhador
que ganha tão pouco, que está desempregado e que tem filhos dentro de casa para criar. Ele vai chegar com a aparência daquele jovem todo destrambelhado, que dá trabalho para a família toda, porque não teve oportunidade, porque não teve ali um pai e uma mãe que o acolhessem, que o amassem, porque presenciou sofrimentos, abandonos, violências na sua infância. Muitas vezes ele vai chegar para a gente com a aparência de uma pessoa avarenta ou gananciosa, porque não foi ensinada a dar, não foi ensinada a compartilhar algo que tinha. É tão bom quando a gente compartilha, é tão maravilhoso. Em dezembro, por exemplo, eu compareci à casa da minha amiga Fatinha. Ela e a mãe dela fazem enxoval para as crianças pobres, costuram roupinhas para as crianças através de retalhos. E aí, elas tinham bastante costura que elas tinham produzido, e eu fui até a casa delas para buscar, e a gente levou para 3 instituições espíritas, para que pudessem distribuir para as pessoas necessitadas. E para cada instituição que a gente levou, a gente fez um videozinho das pessoas que receberam e mandamos para a mãe dela, Dona Teresa, que nós temos assim um grande carinho. E a alegria com que a Dona Teresa recebeu esses vídeos. A alegria dela em ver a gratidão das pessoas, reconhecendo aquele sacrifício dela tão idosa, que não consegue nem costurar mais, mas que corta as roupinhas para que a filha possa costurar. É Jesus batendo na porta, e elas abriram a porta para Jesus, estenderam as suas mãos para ele, fazendo a caridade pelos meios que possuíam. E muitas crianças estão vestidas, e muitas crianças receberam uma roupinha nova no Natal, porque elas não desistiram, não tiveram medo, não duvidaram, e fizeram a parte delas para que o bem pudesse prosseguir, para que o bem pudesse se espalhar. Nós temos as pessoas que dão um pouquinho do alimento para que outras que não têm possam receber. Nós temos as pessoas que cooperaram com as obras da fraternidade. Era para a gente ter divulgado um vídeo novo hoje, mas na próxima reunião vocês vão ver como está bonitinho os banheiros das crianças, o banheiro já para cadeirante, como está ficando arrumadinha a despensa dos alimentos, a rampa para acessar, como a fraternidade está ficando assim, bonitinha para acolher a todos vocês, porque em breve a gente vai poder dar aquele abraço que está guardado há tanto tempo. Vai ser uma alegria muito grande abrir as portas da nossa casa e ver cada um de vocês entrando por ela, como se fosse Jesus chegando na nossa casa. E esse é o cristianismo. A gente não precisa de muito heroísmo, a gente não precisa de atos gigantescos. São coisas simples, são atos mínimos que representam muito para aquele que está do nosso lado. Não dorme com raiva, não. Não se afasta daquele parente que te deu trabalho, que te magoou, que fez o que não devia. Faz isso não. Você não sabe o dia de amanhã, aproveita hoje. Dá um passo em direção a ele. Uma vez, uma entidade me ensinou que tinha uma pessoa que tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento comigo. E eu queria muito me aproximar daquela pessoa, mas aquela pessoa não queria. E essa pessoa esteve um dia num momento de trabalho comigo, trabalho na seara de Jesus, e a entidade chegou para mim e falou: você vai aproveitar a oportunidade? E eu falei para ele, eu falei: pai,
mas eu gostaria muito, mas eu não posso obrigar aquela pessoa a me abraçar se ela não quer. E ele falou para mim, alguém tem que dar o primeiro passo. Eu jamais vou me esquecer disso. E eu dei o primeiro passo. E como é bom quando a gente dá o primeiro passo. Então, meus irmãos, assim é Jesus. E nós vamos nos despedir de vocês hoje, repetindo as palavras dele, que são como um bálsamo no meu coração. E que eu quero que alcance o coração de vocês também com esse mesmo bálsamo, com essa bênção que chega, levando coragem, levando força, levando esperança. Tudo há de melhorar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês. E mais uma vez, muito obrigada. Nós que lhe agradecemos, Cristina, por mais essa oportunidade maravilhosa de ensinamento. E a gente espera que hoje, não só hoje como sempre, né, os ensinamentos façam parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Deixar um recado aqui para a Valquíria, já a gente vai te colocar lá no grupo, tá, Valquíria? E aqueles que, porventura, que ainda não participam do grupo, onde a gente divulga as atividades da segunda-feira e da quarta-feira, que no caso é a palestra online, né, a nossa live, podem se manifestar aqui no chat, a gente vai guardar aqui o contato, vai adicionar lá no grupo, tá bom? Pessoal, estamos nos aproximando das 21 horas, e nesse instante em que todas as casas espíritas do mundo se reúnem em uma vibração única, para que a gente alcance boas vibrações no nosso planeta inteiro, que a gente deseje boas vibrações, bom ânimo, fé e esperança a todos os nossos irmãos necessitados. Então, convido a todos vocês, nesse instante, para nos concentrarmos em Deus, nosso Pai de amor, rogando tua misericórdia para cada um de nós, para os irmãos que hoje estão mais necessitados que nós. Senhor, nós rogamos a Ti que pela manhã nos abençoe no caminho dos nossos trabalhos. Abençoe também os nossos irmãos que, porventura, estão à procura de um emprego, que sejam encontrados. Os nossos irmãos, mais uma vez, nos hospitais, devido a tantos acontecimentos em nossas vidas nos últimos anos, mudanças importantes, mas que sabemos que aos teus olhos, Pai, tudo tem um porquê. Que encontremos a resignação necessária aos teus desígnios, que os nossos mentores continuem nos amparando, nos abençoando, e que durante o nosso descanso do corpo físico, possamos encontrar motivos necessários ao nosso refazimento, ao refazimento de nossa fé, de nossa esperança no porvir melhor. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz, Pai, continue conosco hoje e sempre, e que assim seja. Muito boa noite, meus amigos. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Teremos também a palestra na segunda, tá bom? No mesmo horário, a partir das 20 horas, e a gente se encontra. Muito obrigado, fiquem com Deus.